noite, paz do Senhor a todos. Mais uma noite de terça-feira, mais uma noite de libertação pela palavra do Senhor. Quero saudar você que está com a gente nessa noite, Vânia Gueda, Alzira, o Adilson. O Adilson marcou aí várias pessoas, Deus abençoe. Marcinha, Lourdes Gonçalves, Deus abençoe. Marcelo Barsi, que saudade, hein, Marcelo? Ai, Deus abençoe. Quem mais está com a gente nessa noite? Carolina Moraes também, Deus abençoe. Beatriz acabou de chegar, Deus abençoe todos os irmãos aí que estão conosco. E antes da gente trazer a mensagem, eu queria te convidar para a gente orar juntos agora. Infelizmente, estamos aí vivendo o luto de pessoas queridas que passaram, algumas que estão lutando muito internadas em hospitais e muitas situações decorrentes aí dessa pandemia, mas nós não estamos aqui para lamentação, estamos aqui para fortalecimento. Não negamos o fato do tempo difícil que nós estamos vivendo e nós escolhemos esse caminho, o caminho da busca, da oração, do fortalecimento no Senhor. Feche os teus olhos onde você estiver e vamos orar. Pai, oramos a Ti nessa noite pedindo que o Senhor traga consolo da parte do Espírito Santo para os nossos corações. Diante das perdas que tivemos, pessoas queridas que passaram, precisamos muito do Espírito Santo. Ó Senhor, também clamamos a Ti em favor daquelas que se encontram internadas. Senhor, que haja tratamento, que haja recuperação para muitos queridos nossos que estão em situação difícil. Abençoa os médicos, profissionais de saúde, estruturas hospitalares, possibilidade de vacina para o Teu povo. Pai, que em nome de Jesus possamos ter muitas pessoas curadas, que cada vez mais possamos vencer, cada dia que passar possamos vencer um pouco mais toda essa situação difícil, complicada que estamos vivendo. Abençoa Teu povo, Senhor, aquele que clama por uma porta de trabalho, ó Senhor, aquele que está lutando talvez com alguma outra doença, não precisa ser Covid, quantas pessoas aí estão infelizmente acometidas de outras enfermidades. Pai, tem misericórdia do Teu povo. E emocionalmente também queremos colocar o nosso coração diante do Teu altar para que sejamos fortalecidos, ungidos pelo Senhor para ultrapassarmos esse tempo complicado. Essa é a nossa oração. Pai, fala conosco nessa noite por intermédio da Tua palavra, que ela traga libertação para o nosso meio, para a nossa vida. É assim que oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, hoje pela manhã, eu trouxe uma devocional no capítulo 11 de Marcos. Marcos capítulo 11, e eu li o verso 23, e eu fiquei muito tocado, me senti muito direcionado para a gente continuar. Porque pela manhã é um tempo muito curto e é um tempo que tem um propósito diferente. O propósito na devocional é que a gente tenha a disciplina de buscar o Senhor todos os dias e direcione o nosso dia a partir daquele momento ali em que a gente canta um louvor, faz oração, interage entre a gente e traz uma reflexão do Evangelho. Aqui, às terças-feiras, a gente já lida com libertação. Situações que a gente não conseguiu vencer até agora. Situações que nos incomodam, que nos prendem, que nos sufocam. A gente quer ver o Senhor operar alívio no nosso meio, né? Quando a gente é liberto de alguma coisa, a gente se sente aliviado. E é isso que cremos que o Senhor tem feito na nossa vida todos os dias. E às terças-feiras a gente se aplica na palavra com esse propósito. Então, você que me ouviu de manhã, é óbvio que é um repeteco, né? Mas aprofundado e aplicado no sentido da libertação, acho que não há problema nisso, pois não? Agora, para você que não teve com a gente na devocional,
é o momento da gente recuperar aí a oportunidade de ouvirmos sobre o que nós falamos. Bom, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 11, verso 23. Eu vou tomar um pouco d'água enquanto você localiza o texto e a gente já começa. Muito bem. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Palavra do Senhor. Então, eu quero refletir com você nesse versículo para que a gente possa experimentar o que eu vou dar o título nessa noite de libertação dos montes. Amém? Então veja, Jesus está falando. Já chama a nossa atenção de maneira redobrada, porque não é alguém falando sobre alguma coisa que Jesus tenha feito, mas o próprio Senhor Jesus falando diretamente. E o falar de Jesus, ele traz sempre conselho para a nossa vida, não é? Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, não é? Então, ele tem essa habilidade. Jesus, ao falar comigo e com você, ele traz o conselho que ninguém tem para nos dar. E é um conselho que tem direção, que nos dá segurança, firmeza sobre como nós devemos agir diante dos problemas da vida. Bom, quando ele fala de monte, esse monte aqui, sobre o qual ele está falando, é o monte dos problemas, é o monte dos desafios, é aquilo que você olha e te parece maior do que você. É aquilo que você, ao ver, paralisa porque não pode avançar, porque aquilo está na sua frente. Você já consegue identificar na sua vida quais são os montes? Faça esse exercício agora. Você não precisa me dizer qual é o seu monte, você precisa saber qual é o seu monte. E a partir do momento que você identifica qual é o seu monte, quais são os problemas que você vem enfrentando que tem essa característica de te parecerem intransponíveis, de parecerem maiores do que o que você pode lidar na vida, não é? Se você consegue identificar, você entra na passagem bíblica que nós estamos pregando, acerca da qual nós estamos refletindo. Então é muito importante que você tenha isso em mente. A tarefa também é sua nessa noite de fazer essa identificação. Olhar para a sua vida e perceber qual é o monte. Eu achei muito interessante que pela manhã, antes de eu trazer a devocional, eu estava com a cabeça num determinado monte da minha vida. E aí veio o texto e a revelação e eu agradeci ao Senhor porque percebi que o Evangelho sempre traz uma direção segura dentro daquilo que a gente vive. Então é muito importante, com isso eu quero reforçar a necessidade da gente meditar nas palavras de Jesus, nos evangelhos, que são os livros que contam, descrevem mais pormenores sobre a vida de Jesus, o ministério terreno do Senhor Jesus. Então, eu quero que você identifique aqui na palavra monte o seu desafio, o seu problema, aquilo que se agiganta diante de você e parece querer te engolir. É algo que se torna uma barreira que você não pode passar, não é? E a gente quer saber como vencer isso, não é? Então o primeiro passo é identificarmos o monte. Depois é muito interessante porque não é Deus, não é Jesus que fala com o monte. Ele diz aqui que qualquer que disser, quando ele diz qualquer que disser, significa que todos podem falar com o monte. Deus não faz acepção de pessoas. Aquilo que eu posso fazer diante do monte, você também pode.
E aí é uma questão da gente chamar a responsabilidade. Muitas vezes a gente transfere a culpa para outros. Muitas vezes a gente acha que quem tem que ir lá e resolver o monte é uma outra pessoa, mas na verdade a vida pede muito que a gente se autorresponsabilize no sentido de lidar com as coisas. Você vai precisar lidar com alguns montes na sua vida e você não vai poder passar essa bola para absolutamente ninguém. Você me entende nessa noite? E aí, quando eu compreendo que tem algo que eu posso fazer diante dos meus problemas, olha, isso já é uma esperança, isso já é uma luz no fim do túnel, isso já é uma saída para mim. Então eu preciso compreender que o monte aqui é o meu problema, é o meu desafio, e eu também tenho que entender que tem algo que eu posso fazer. E aí tem a ver com alguma coisa que eu digo. A minha atitude, a minha reação, a minha maneira de lidar com os meus montes, as montanhas de dificuldades que eu atravesso, tem algo a ver com aquilo que eu digo. Eu posso ter pensamentos que eu não exponha. Eu posso até mesmo ter dúvidas que eu nunca procure sanar diretamente, objetivamente. Mas quando eu falo, eu estou expondo alguma coisa. Quando eu falo, eu manifesto o que penso ou o que sinto acerca de um determinado assunto. Você me entende? Então, quando eu digo alguma coisa para o monte, existe uma reação, existe uma consequência, um desdobramento, um efeito naquilo que eu falo. Então, eu tenho que cuidar daquilo que eu falo. Porque o que eu falo pode vencer o monte ou pode confessar uma derrota diante do monte. E Deus não tem prazer que você seja derrotado diante dos seus problemas, mas que eu e você nos tornemos mais do que vitoriosos nos nossos problemas. Eu creio. E aí, eu preciso saber exatamente como conduzir as minhas palavras. E ele ensina, ele não te deixa solto, sozinho, sem saber o que fazer, não é? Ele diz simplesmente: ergue-te e lança-te no mar. Olha, muito importante isso que eu vou dizer. É muito importante. O problema não vai deixar de existir porque eu estou agindo espiritualmente segundo a palavra de Deus. O que vai acontecer é que um problema que tem um significado que para mim é um monte se torna um mar, mas um mar navegável. Eu queria muito que você entrasse nessa revelação nessa noite. Uma coisa pode ser um monte, mas com aquilo que eu digo, com a maneira como eu lido, com a maneira como eu enxergo, esse monte ele pode se dissipar e se diluir num mar que eu posso navegar. Enquanto montanha, eu não tenho o que fazer, eu não consigo passar sequer, mas enquanto mar, eu posso atravessar o mar. Um navio no meio da imensidão do mar é capaz de transpor as ondas, passar por ventos e tempestades e chegar num porto seguro. Olha só, Deus quer que você mude o status dos teus problemas. Aquilo que para você é intransponível, em Jesus, segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus, se torna um mar que eu posso navegar e transpor as lutas. Quando nós navegamos, nós vamos para frente e as ondas vão ficando para trás. Deus tem prazer que os nossos problemas vão ficando para trás. Vão sendo deixados para trás porque existe um alvo para o qual nós prosseguimos.
e o nosso alvo é Jesus. Então eu deixo de olhar o meu problema como uma montanha e passo a olhar na direção de Jesus, porque na direção do Senhor Jesus eu caminho para frente e os meus problemas vão ficando para trás. Eles não deixam de existir, eles são ressignificados. Eu não preciso ser paralisado pelo meu problema, porque quando eu estou no mar, primeiro que eu não estou transpondo esse mar a nado sozinho. Eu estou numa embarcação. Eu estou na obra do Senhor. Na obra do Senhor, a gente não caminha sozinho, não. Nós temos comunhão uns com os outros. Nós somos um corpo só. E Jesus Cristo é a cabeça desse corpo que direciona esse batel, esse barco. Jesus está no barco da sua vida. E com ele você vai transpor as lutas e dificuldades que vierem. Em Jesus seremos mais do que vitoriosos. Agora, se a gente colocar o nosso problema como montanha, não vai ter o que fazer. Então aquilo que eu chamo de intransponível se torna um mar navegável. Olha, o mar hoje está bravio. Tudo bem. Nós não vamos fugir, não precisamos fugir da realidade, mas precisamos nos deixar abraçar pelo mar da graça de Jesus. A imensidão do amor de Deus por nós quer nos acolher. Então, vamos soltar o cabo da nau e vamos tomar os remos nas mãos e navegar com fé em Jesus, porque Ele será a direção para a nossa vida. É muito diferente, eu quero que você enxergue isso essa noite. Não sei se eu estou me fazendo entender, não sei se está claro, mas eu quero mostrar para você que um mesmo problema, se visto na carne, tem um peso sobre nós, que depõe contra a nossa vida. Se visto segundo o olhar da revelação de Jesus, se torna algo que eu posso vencer. Aleluia por isso. Aleluia por isso. Qualquer um pode fazer isso, pode dizer ao monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração. A montanha me traz dúvida, será que consigo vencer? Mas na embarcação, na direção do Espírito Santo, eu já não preciso ter dúvida, eu posso até descansar. O mar é um problema quando eu estou transpondo a nado, sozinho. Eu me canso, eu me desgasto. Não é isso que Deus tem para você. Você não precisa caminhar sozinho, não. Você pode viver a obra de Deus em comunhão com os seus irmãos. E aí, nessa comunhão, existe o passear do Espírito Santo que vai nos nutrindo, fortalecendo, direcionando e ungindo para que a gente possa transpor dificuldades. O mar não é fácil, mas é navegável porque Jesus está no nosso barco. O mar é difícil, é desafiador, mas não é impossível. Não há impossíveis para o nosso Senhor. E para aquele que crê em Jesus sem duvidar, para aquele que confia, para aquele que tem fé no Senhor, que fez os céus e a terra, nome sobre todo nome que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra. Ah, para quem crê, há um lugar, há um projeto, há um sentido em tudo que fazemos. Então os problemas podem ser ressignificados. Tudo que disser será feito. Quando a tua boca se abre e confessa o nome de Jesus, os medos vão embora. As inseguranças se dissipam. Aquela montanha rija, aquela montanha pesada, que eu não posso, transpor, ela se dilui. Ela se lança no mar e ela se torna pequenos fragmentos. Olha, você tem grandes problemas. E sabe como é que a gente resolve grandes problemas?
É como se a gente pegasse um grande pedaço de carne que a gente não vai comer de uma vez e cortasse em pedaços. Hoje eu vou me ocupar do meu problema segundo minhas condições, crendo que o Senhor vai fazer o que eu não posso fazer, mas eu não preciso que se resolva tudo de uma vez. Deus está fazendo uma obra sobre cada assunto da nossa vida, não precisamos temer quanto a isso. Não precisamos ter medo em relação a isso. E eu quero nessa noite terminar com um testemunho que eu ouvi hoje de alguém que me contou com lágrimas sobre pessoas que ele perdeu da própria família, pessoas queridas, naquele desastre que houve alguns anos atrás no Morro do Bumba, em Niterói. Eu não sei quantos de vocês se lembram desse desastre. E houve um temor, primeiro no coração deles, porque a situação seria muito difícil, até mesmo para localizar os corpos, porque a família desse irmão na fé estava num lugar intransponível. Logo que ele contou esse testemunho, eu até pedi licença a ele, autorização para estar contando isso aqui. E o Espírito Santo testificou no meu coração de que era isso, não é? Ele estava diante de uma montanha, um lugar difícil, e o Senhor deu a direção a ele de que ele deveria procurar realmente ali, através dos bombeiros destacados para aquela missão, ali que ele deveria indicar o lugar possível para localizar os corpos. Veja, irmãos, esse nosso irmão não pediu a Deus para que encontrasse os seus com vida, porque Deus já tinha trazido o conforto da parte do Espírito Santo de que tinham sido salvos e que não estavam ali mais. Mas, obviamente, não é? É uma necessidade a gente ter os corpos para enterrar, no sentido de dar um funeral digno. Imagina que fosse alguém da sua família, não é? Você gostaria de simplesmente a pessoa não ser encontrada e você não ter o corpo para sepultar? E aí esse irmão contou que ele viu um empenho diferente a partir da sua oração e daquilo que Deus disse que ia fazer. Uma equipe foi destacada ali para aquela missão e cumpriu com êxito, localizou os corpos. E uma criança sobreviveu. Ela não estava entre os escombros porque na hora em que o morro desabou, ela tinha descido para comprar refrigerante. E ela foi, obviamente, interpelada ali pelas autoridades para que eles pudessem ser conduzidos a saber aonde possivelmente estavam os corpos, o que eles estavam a fazer. E esse irmão, parente do nosso irmão, ele estava fazendo um culto na sua casa. Eu sempre me emociono quando eu lembro dessa história. Ele me contou hoje novamente, mas eu já sabia, eu já conhecia a história. Os bombeiros encontraram eles de joelhos. Eles estavam ajoelhados buscando o Senhor. E o interessante é que naquela casa não tinha apenas pessoas crentes em Jesus, mas diante do desespero e naquele culto, havia cultos naquela casa. Era uma igreja ali, reunida, não é? Eles estavam orando a Jesus e terminaram suas vidas prostrados diante do Senhor, e o Senhor deu paz ao nosso irmão, até mesmo para conseguir reconhecer os corpos com muita dificuldade depois. Deus fez lembrar até mesmo sinais de nascença nos parentes e detalhes que puderam levar o nosso irmão a reconhecer os corpos. Por que eu estou contando essa história tão doída e tão triste? Porque esse irmão não contou essa história com raiva de Deus. Esse irmão não contou essa passagem triste da vida com tristeza, mas como uma marca do Senhor Jesus, porque
ele ressignificou a tragédia, ele deu um outro nome para aquilo que ele experimentou, porque na verdade ele viu o amor de Deus. E eu até comentava com ele, eu dizia assim, rapaz, as pessoas precisam parar de pensar que milagre é só comprar a casa, comprar o carro, o emprego, a bênção financeira. As pessoas precisam compreender que quando a gente consegue ressignificar um fato, ele disse assim, olha, eu nunca tive um sonho ruim, mesmo tendo passado horas olhando para corpos completamente destroçados e tendo que reconhecer pessoas da minha própria família. Eu nunca tive, porque Deus me deu força e a todo momento me fez crer que o que estava sendo identificado era um corpo que já não tinha mais a vida, porque essas vidas já estavam com Jesus. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Olha aí um exemplo de ressignificarmos, de pegarmos um monte e transformarmos esse monte em algo que está no mar que eu posso navegar. Perdeu pessoas da família, mas ele pode navegar nesse mar porque Jesus pegou na mão desse nosso irmão e deu forças para ele. Você precisa ressignificar experiências doloridas da sua vida para que deixem de ser um mar. Deixem de ser uma montanha e passe a ser um mar, que por mais que seja difícil, o mar da vida, não é? Você pode transpor. Deus quer que você entre na embarcação da fé, da comunhão, do amor, da direção do Espírito Santo, para que você não fique patinando sem conseguir avançar. Não há traços nesse irmão, não há marcas de derrota, mas a alegria de saber que apesar da dor, da saudade, existe a consolação de que esses irmãos estão na eternidade primeiro. Deus os antecipou em glória porque agora não sofrem mais. E o impacto daquela tragédia foi tão grande que eles não sentiram dor. Foi de uma vez só. Deus os arrebatou ali. E esse irmão que poderia achar que era o fim, porque se tratavam de pessoas especiais, importantes, queridas para ele, olha, foi o começo. Porque ele disse assim, eu conheço Deus não de ouvir falar, não porque me contaram algo, mas porque eu vivi o testificar do Espírito Santo no meu coração. Eu vi lágrimas descerem pelo rosto do irmão que confirmavam que era o Espírito Santo se manifestando. Não eram lágrimas de tristezas, de dor, de raiva, de revolta, mas era o sentir da graça transbordando. E eu falei, meu Deus, é isso! É isso que eu preciso olhar para o problema, mas não posso me revoltar contra Deus, eu tenho que enfrentar sim, eu tenho que olhar de frente, mas eu tenho que contar com o amor de Jesus à minha frente. Eu olho, mas à minha frente está a unção, e aí na unção de Deus eu passo a ver as coisas de outra maneira. Aquilo que você chamava de monte, Deus quer que você tenha autoridade. Você tem autoridade de abrir a sua boca e declarar: isso agora vai ser lançado no mar e eu vou passar por cima. Eu vou passar por cima, por sobre as águas. E Deus vai estar comigo, me dando a vitória. Eu não vou fingir que o problema não existe, mas também não serei subjugado por ele, não serei tragado por esse mar, mas eu vou passar por ele e Deus vai me dar a vitória. Abra sua boca e confesse o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é maior do que esse monte que se chama problema ou desafio na tua vida. O Senhor está te dando autoridade. Foram palavras de Jesus
qualquer que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, assim será feito para aquele que não duvidar no seu coração. Eu pude ver no semblante do meu irmão, ao testemunhar aquilo que ele experimentou, que não houve dúvida. Não houve dúvida, não. A fé se manifestou. E agora, no lugar da dor, existe uma história com Jesus para ser contada, um testemunho a respeito do seu problema, a respeito da sua dor. O que vai sobrar será apenas uma história para você contar, que vai fazer as pessoas celebrarem o nome do Senhor. Eu não fiquei triste porque eu ouvi essa história. Eu fiquei feliz porque Jesus se manifestou para alguém. E quando eu fiquei sabendo que se manifestou na vida do meu irmão, o próprio Espírito Santo mexeu nas minhas entranhas também e alegrou a minha vida. Olha que coisa poderosa. Você escuta falar que Jesus fez na vida de alguém e o Espírito Santo testifica que também vai fazer na sua. Essa é a palavra dessa noite. Ressignificar. Não chamar mais de monte, mas ter a autoridade dada pelo Espírito Santo para, no abrir da boca, confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e o problema que é monte se torna mar. E no mar eu navego e chego até o outro lado. Vou chegar até o outro lado. Não vai ser o problema que vai me parar, porque um navio ele é capaz... Um pequeno navio é capaz de rasgar o mar e chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado também. Se você tem fé, se você acredita na palavra do Senhor, digita aí: eu vou chegar do outro lado. Eu vou chegar do outro lado. Mas você não está vendo o tamanho do problema? Eu não ignoro o problema, mas vou chegar do outro lado porque tenho fé em Jesus. Nada te impede de declarar: eu vou chegar do outro lado. Nada te impede de viver essa experiência. E aí você vai ver um monte se tornar mar. Aquilo que era impossível se tornar um mar navegável. Pai querido, nós queremos orar nessa noite entregando os nossos problemas. Tu conheces, Senhor, o nosso monte. Dá-nos, Pai, ousadia no Espírito Santo de abrirmos a nossa boca e declararmos que esse monte se tornará mar, será lançado no mar, diluído ali e nós vamos passar. Os problemas vão ficar para trás e o que vai ficar à nossa frente é justamente chegarmos mais perto de Jesus, ao porto seguro da Tua presença a cada dia. Dá-nos mais fé, Senhor, tira a dúvida do nosso coração, que possamos crer em Ti de todo o nosso coração, que seremos vitoriosos, que a nossa boca possa confessar a experiência que está acontecendo aqui dentro agora, o Espírito se movendo dentro de nós, nos levando no abrir da boca a declararmos: Jesus Cristo é o Senhor, e vamos chegar do outro lado. Nós assim oramos a Ti, Pai, nessa noite, confiados na Tua palavra de que seremos libertos dos montes, que navegaremos deixando os problemas para trás. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, que a gente possa chegar, em nome de Jesus, do outro lado. Eu vejo vocês amanhã com fé, se Deus quiser, às 7 pelo Facebook, para mais uma devocional. Eu amo vocês. Um beijão.